É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa discussão aqui tá bacana, tá, galera? Vou falar pra vocês, tá bem interessante esse vídeo aqui. A discussão aí de uma pessoa de esquerda aí, né? Uma senhora aí, excelentíssima, digníssima de esquerda, discutindo com um deputado de direita ali sobre a escala 6x1. Achei bem interessante esse vídeo aí, vai ser bem polêmico aí, bem bacana, tá? Vamos discutir durante o vídeo aí. Se puder, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo. Vamos acompanhar o vídeo aí, galera. Vamos lá. De São Paulo terem aumentado o seu salário. Não trabalha. Eu trabalho 7x7. Eu sou contra a escala 6x1. Até na divulgação tava lá 6x1 do meu lado e tal. Só para constar, quero que você deixe no comentário aqui se você é a favor ou contra a escala 6x1. Eu quero saber a opinião de vocês, por quê, galera? Porque é um debate bem interessante, tá? É um debate bem polêmico e bem interessante, tá? Eu quero saber se você, a opinião de vocês aí, referente a alguma forma de melhorar sem ter a intervenção do governo. Ou se tiver, eu quero que você me explique aí como que seria para funcionar aí, ou se tiver que acabar, qual que seria a melhor forma para acabar aí? Deixa nos comentários aí pra gente, tá? Vamos acompanhar lá esse debate, tá bem interessante, galera. É óbvio que é para chamar a atenção de vocês para o debate, mas eu não defendo a escala 6x1. Só que eu também não defendo o desemprego. A alternativa que hoje é proposta pela Erika Hilton supostamente ajudaria o trabalhador, mas na prática vai gerar desemprego. E isso é atestado por diversos fatores. Então, primeiro, eu vou explicar qual é o problema, vou explicar por que a proposta da Erika Hilton não funciona e depois eu vou mostrar para vocês a solução. E eu até pedi para colocar um gráfico aqui para explicar qual que é o real problema Vamos lá, que a gente tem quando se trata da escala 6x1. Por que você tem uma jornada de trabalho mais intensa? Por que muitas vezes se faz necessário as pessoas trabalharem mais tempo, o que é muito ruim? Você tem esse problema porque o Brasil ele tem um baixo nível de produtividade. O que isso significa? Significa que o brasileiro ele produz pouco? Significa que o brasileiro trabalha pouco? Não significa. O brasileiro, na verdade, ele trabalha muito. E esse gráfico ele é bem ilustrativo porque você vê que, por exemplo, o número de horas trabalhadas do Brasil é superior ao Japão, Argentina, Canadá, é semelhante à Austrália, até um pouco abaixo, mas também semelhante aos Estados Unidos. Qual a diferença? O brasileiro trabalha muito, essas são as horas trabalhadas, mas ele produz pouco. Quando a produtividade é baixa, significa que você tem menores margens de lucro e as pessoas acabam tendo que trabalhar mais. Porque o país, no agregado, ele é um país mais pobre. E você tem alguns problemas que eles são mais difíceis de serem resolvidos, porque eles são estruturais e de longo prazo, como, por exemplo, a gente melhorar a infraestrutura, usando mais linhas férreas, usando mais hidrovias, isso aí aumenta a produtividade no agregado. Sim, galera, exatamente. Porque o tempo que as pessoas, infelizmente, principalmente aqui em São Paulo, né? As pessoas passam um tempo terrível, assim, no transporte, né? Então, realmente, o transporte seria muito importante para a pessoa poder ter mais tempo para poder investir em outras coisas, como estudo, né? Para poder sair dessa escala ou desse tipo de serviço que o salário não é tão bom, né? Por mais que a pessoa trabalhe muito, além da escala 6x1, o horário ser um horário, dependendo do serviço e ser um horário bem puxado, a pessoa perde mais 1, 2, 3 horas ali só no transporte, entre ida e volta, né? Então é muito tempo a pessoa poder se preparar, se prevenir para outros tipos de serviço, né? Para um serviço que talvez valorize mais, que trabalhe menos horas, não sei. Mas seria bem interessante, né? A pessoa ter mais tempo para poder investir em outras coisas, né? Vamos lá. Você melhorar a educação no médio e no longo prazo, qualificando melhor a mão de obra, aumenta a produtividade. E existem outras medidas que são mais imediatas, que nós poderíamos convidar os parlamentares de esquerda a participarem, a aderirem a essas medidas. Uma das medidas é, por exemplo, você pagar o funcionário por hora trabalhada. Então, isso daria mais liberdade tanto para o contratante quanto para o trabalhador para negociar melhores oportunidades de trabalho e no agregado, muitas vezes o trabalhador acabaria ganhando mais e trabalhando menos. É assim que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Por exemplo, você reduzir os privilégios da elite do funcionalismo público, cortar salários, isso também ajudaria. Mas não, a esquerda, mais uma vez, não vai defender isso. Você reduzir, por exemplo, pegar o que é hoje destinado em encargos trabalhistas e impostos que estão em cima do empregador, você acabar com isso e destinar esse valor para o funcionário, melhoraria a condição do trabalho. O funcionário passaria a... Só que a gente sabe que aqui a chance disso acontecer com um governo de esquerda no poder é muito difícil, né? É praticamente impossível, né? É mais fácil eles aumentarem, né, a tributação em cima do funcionário e do empresário do que diminuírem ou cortarem, né? Muito difícil mesmo. Quando tiver esse governo populista aí é muito difícil, né, galera? A gente já sabe.
ganhar mais por aquilo que ele está trabalhando. Hoje, para você contratar um funcionário, você tem que pagar praticamente 2 funcionários. Então você paga o valor de 2 funcionários, metade para o governo. É por isso que as pessoas às vezes criticam muito o empresário, falam que o empresário é malvado, o empresário é um vilão, né? O empresário ele é mesquinho, ele não quer pagar mais. Só que, é complicado, porque o empresário ele também sustenta o Estado, ele sustenta muito mais do que até o funcionário. Porque você imagina, um cara que ele consegue ter um lucro ali em cima da empresa dele, ele tem que praticamente dividir esse lucro com o governo, porque só de funcionários, quanto mais ele contrata, mais imposto ele paga, né? Por exemplo, o deputado tá falando aqui, e é verdade, né? Para ele contratar uma pessoa, ele tem que pagar, sustentar o Estado pagando o imposto, o valor de outra pessoa, de outro funcionário, né? E assim ele segura, ele freia o potencial evolução desse empresário, né? Poderia contratar mais pessoas, gerar mais empregos, né? Obviamente aumentar a sua renda nas suas vendas, né? Porque ele tem que dividir aquele valor com o Estado, né? De tanto imposto que o cara paga, né? E também o funcionário, né? O funcionário fica preso, fica de refém daquele emprego, porque ele não tem tempo, juntando com a parte do transporte também, né? Que é muito interessante isso aí, tá? E você vê esse debate da esquerda, da Erika Hilton, ela quer simplesmente que acabe, que o empresário se vire para pagar, não tem nenhuma pauta aí falando que vai diminuir impostos pro empresário, né? Para ele poder aliviar um pouco a carga de horário ali do funcionário, né? Não tem nenhum benefício para o empresário. Talvez quer que a pessoa trabalhe menos, mas tendo um empresário pagar a mesma coisa que ele recebe trabalhando em escala 6x1, né? É muito difícil de concordar com esse tipo de coisa, porque a gente sabe que isso aí não vai gerar desemprego, né? O empresário ele vai dar um jeito de trabalhar, mas ele não vai querer contratar, porque não vai poder, né? Vai ter que pagar a mesma coisa pra pessoa trabalhando menos, né? Só trabalhando menos. Aí é praticamente inviável esse tipo de coisa vindo da esquerda. Tem que vir da esquerda mesmo, esse tipo de coisa, né? Que é muita alienação, né? Eles falam, que, tipo assim, querem que as pessoas se virem pra resolver o BO, né? Eles não querem resolver nada, né? Metade pro trabalhador. Você poderia, por exemplo, quebrar os monopólios, quebrar os oligopólios, privatizar as empresas, trazendo concorrência e maior dinamismo para esses setores. Você fragmenta uma empresa estatal monopolista e faz com que várias empresas atuem naquele setor, você gera mais oportunidades de trabalho e mais trabalhos concorrendo entre si, dando maior oportunidade para o trabalhador. Mas não, a esquerda não vai defender isso. Pelo contrário, eles defendem mais estatização e centralização de mercado. Você poderia ter uma abertura para o mercado internacional, atraindo mais empregos, atraindo empresas lá de fora para gerar mais oportunidades de trabalho aqui. Eles também são contra, eles querem se fechar com um discurso nacionalista de crescimento econômico, vamos valorizar o nosso país, e daí continua todo mundo pobre e tendo que trabalhar na escala 6x1. E além disso, você tem aqueles problemas iniciais que eu já falei aqui de infraestrutura. Então, eu desafio vocês, a esquerda, que diz defender o fim da escala 6x1. O fim da escala 6x1 no molde que eles defendem hoje, ele é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Por exemplo, em Portugal, você teve uma tentativa de reduzir a jornada de trabalho, reduziu em apenas 4 horas, tá? No Brasil eles estão querendo reduzir o dobro disso. Portugal, que é um país, como vocês veem aqui, mais produtivo que o Brasil. Eles reduziram 4 horas, o que aconteceu? Aumento do desemprego, aumento da informalidade e aumento da inflação. A pessoa que achou que ia trabalhar menos, na verdade ela ficou desempregada. E detalhe, um país mais produtivo que o Brasil. No Brasil, a consequência seria pior. Quando você olha o que eles fizeram aqui com as empregadas domésticas, culpa da esquerda. A esquerda tem a mão suja disso aí. Prometeram lá em 2013, vamos agora trazer direitos trabalhistas. As empregadas domésticas, elas merecem trabalho digno. O que aconteceu? Aumento da informalidade, aumento do desemprego. A empregada doméstica que acreditou que a vida dela ia melhorar, hoje em dia tem que se desdobrar em trabalhos mais mal remunerados e informais. Ou seja, mais uma vez, aquilo que parecia ser um remédio, aquilo que... Só pra completar aí, ele tá falando ainda, realmente, galera, foi uma furada muito grande, porque assim, quando eles fizeram uma campanha muito forte pra empregada doméstica, né, como se estivesse apoiando ali, é uma classe muito importante aí, né, as pessoas, é uma classe realmente muito importante, só que esses governos populistas diz que eles se aproveitam dessas pessoas, né? Aí foram lá e iludiram essas pessoas, né? Falando que vamos dar direitos, vamos cobrar direitos dessas pessoas, tudo bem. As pessoas trabalhavam por um dia, né? Ganhavam a diária, né? E depois que entraram em vigor essas leis, essas coisas, a pessoa que contrata teve que pagar impostos para poder contratar essas pessoas. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a não contratar mais, porque tinha que pagar que nem um empresário, né?
teve que pagar imposto pro governo e pra pessoa, né? E pagar o salário da pessoa. Então, o que aconteceu? Eles não contratavam mais. Eles preferiam contratar, obviamente, uma pessoa que um freelancer, um autônomo, né? Uma pessoa autônoma lá que pagava um tal certo valor, né? Que é o que está acontecendo hoje. Até hoje ainda tá complicado isso aí, né? As pessoas estão trabalhando por conta. Nenhuma pessoa aí tá basicamente contratando a pessoa via CLT lá, né? Uma empregada via CLT. Por quê? Porque tem que sustentar o governo, tem que pagar um salário pro governo, né? De imposto e pagar o salário da pessoa. Então a empregada doméstica, ela tá ganhando muito menos ali. Simplesmente para ter um direito que não tem direito nem a nada, né? Que é vamos supor ali, um seguro-desemprego ali, né? Que é basicamente perto do que a pessoa ganhava, não é nada, né? Vamos supor que ganhe R$1.500 de seguro-desemprego aí por 5 meses, né? Depois de ser demitida. O que acontece? Ela vai ganhar aquilo ali e não chega nem perto do que ela ganhava. Vamos supor que a empregada doméstica ela ganha uns R$200 a diária aí, né? 200, 150, R$200. Não chega nem perto, né, galera? Obviamente que ela vai trabalhar de forma autônoma, né? Vai fazer um freelance lá. Como empregada doméstica, ela vai tirar muito mais, que é o caso de um pedreiro aí, né? Obviamente ganha muito mais, né, pela diária. Então acabou que essa pauta de querer ajudar, né? Eles não querem ajudar, eles querem simplesmente cobrar imposto, né? É isso que eles querem arrecadar em cima das pessoas. A verdade é essa. Vamos lá. Eles prometiam ser a solução, foi o veneno que prejudicou essas mulheres. Mas não! Quando vier o desemprego, quando as pessoas estiverem passando fome e desempregadas, a Erika Hilton não vai ser afetada por isso. Erika Hilton continuará desfrutando do seu alto salário, desfrutando da sua estabilidade, desfrutando de um trabalho que ela nem trabalha, porque ela falta mais do que vai. Então, assim, é fácil para uma pessoa como a Erika Hilton, que é a elite econômica do nosso país, porque é a elite econômica, ganha muito bem, vive muito bem, defender uma proposta populista para ganhar popularidade, para ganhar fama. Mas quem sofre são os mais pobres. E daí, nessa hora, é fácil para a pessoa, para o político, ser populista, ser vagabundo e dizer que é contra, a gente vai acabar na canetada, vamos dar uma canetada mágica em Brasília. É por isso que eu falo para vocês uma coisa, pesquisem bem quem que vocês votam, porque não vale a pena. Quando a promessa demais, cara, vindo de político, não vale a pena cair nessa conversa. Porque eles só querem se reeleger, cara, só querem ganhar palanque, só querem ganhar palco. Né? Só querem ganhar voto, é isso que eles querem. A intenção de política é essa, né, galera? Eles não querem saber de você, não querem saber de mim, não querem saber de ninguém. Eles querem saber de voto, eles querem saber de moleza, eles querem saber de cobrar mais impostos pra estar arrecadando mais, pra estar ali tranquilo na deles, que eles trabalham 3 dias na semana. Recebem um salário gigantesco, né? Perto do trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo, o salário deles é gigantesco, né? Eles trabalham 3 dias na semana, férias aí direto, né? Final de ano tem férias, não sei o que, recesso, né? Enfim, galera, é uma hipocrisia sem tamanho, tá? Por isso que eu falo pra vocês, políticos que são populistas, cara, caia fora. Que é o caso do próprio Lula. E o Lula é o pai do populismo aí no Brasil, né? É um populista aí da pior espécie, né? Da pior raça, que é só promessa, promessa mesmo e fazer mesmo que é bom nada, não faz nada, né? O que eles fazem é com dinheiro que já é arrecadado gigantescamente do povo aí, né? Arrancam muito dinheiro do povo e repassam migalhas aí, que é em coisas sociais, aí, que eles estão falando, Bolsa Família aí. Bolsa Família dá pra quê hoje? R$600, a pessoa vai fazer o quê com R$600, né? Obviamente que ela tem que ter um tipo de outra renda, né? Tem que trabalhar, ou seja, informal. Tem que ser informal, porque se a pessoa assinar a carteira, ela já não recebe Bolsa Família, né? Ainda mais aqui em São Paulo, em qualquer lugar aí do mundo aí, do Brasil, desculpa, do mundo não, do Brasil, mas não recebe, né? Se não, que a pessoa faz R$600? Não faz nada hoje em dia, né? Vai no mercado, uma comprinha simples, é R$600. Então, são pautas aí, são ridículas, tá, galera? Eles arrecadam milhões, bilhões aí do povo brasileiro e repassam migalhas, né? Então, é muito mais fácil a pessoa, obviamente que nem o deputado falou aí, eles deixarem de arrecadar, né, abrir mão de tanta tributação, deixar a pessoa se virar, né, acabar com os serviços públicos aí e deixar a pessoa receber um salário digno porque ela mesma possa contratar, né, como é que eu posso dizer, um plano de saúde bacana, né, ou sei lá, ou trabalhar de forma autônoma, né, também dá muito dinheiro, dependendo da área que a pessoa for trabalhar, dá bastante dinheiro, né, consegue arrecadar muito mais que um salário mínimo, né. Mas, enfim, é complicado, galera. Vamos acompanhar mais aí. E todo mundo vai trabalhar menos e vai continuar tudo normal. Mas isso é mentira. Isso é populismo, isso é enganar você. Esse gráfico aqui, gente, é um gráfico falseado, que não ajuda a gente a entender. Porque ele tá mostrando aqui
o índice de produtividade em dólares. É evidente que nos Estados Unidos vai ser maior a produtividade em dólares, porque lá se vive em dólares. No Brasil, a sociedade não é organizada com uma taxa de câmbio ao redor dos dólares. Hoje por hoje, seria possível, de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que eu posso mandar para colocar aí também, você dar emprego formal para todos os trabalhadores, aqueles que estão desempregados e aqueles que estão na informalidade. Seria possível dar emprego para todo mundo formal, com condições trabalhistas, e o PIB triplicaria. Fazendo uma projeção da FGV baseada nos dados da economia de 2021, se você empregasse todo mundo, o PIB de 8 trilhões iria para 20 trilhões, quase triplicaria. Então o problema aqui é o seguinte: por que os capitalistas não podem conceder emprego para todo mundo? O nível, assim, do conhecimento econômico de uma comunista chega da vergonha. Eu acho que uma criança bem instruída, ela saberia mais do que a Mandi. Então tem muita mentira aqui. Foram muitas mentiras por segundo ditas, muita ignorância. Espero que seja ignorância, que não seja mau caratismo. É em dólar. Olha aqui, o gráfico tá em dólar. Então você tá trapaceando, porque como o gráfico tá em dólar, os Estados Unidos é em dólar, o Brasil é... Não, esse gráfico aqui, ele mede a produção de todos os países. Por que é usado o dólar? Porque o dólar, ele é usado para medir o valor global. É uma moeda globalizada, é a moeda mais usada nas transações globais. Por exemplo, eu produzo um carro. E daí, vamos supor, obviamente isso aqui é só vou dar um exemplo melhor. Eu produzo esse copo. Suponhamos que esse copo custe aqui no Brasil R$1. Ele custa R$1, ele custa aqui no Brasil R$6. Em dólar, ele vai custar lá o seu R$1. Ou talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Mas ele continua sendo apenas um copo. Significa que não importa a moeda que você use para representar esse copo que foi produzido, a produtividade foi a mesma. Então esse gráfico aqui, ele é válido sim, porque ele representa a produtividade de todos os países por igual em dólar. E quando você compara isso, a produtividade do Brasil é baixa. Dizer que a produtividade do Brasil não é baixa é mentir. É a mesma coisa que você dizer que a grama não é verde. É mentira. Qualquer economista sério sabe disso. Ela deve saber, mas ela está mentindo porque ela quer te iludir. O segundo ponto, ela cita uma pesquisa que teoricamente provou aí que a reforma... Não, a pesquisa não é isso que ela diz. Ela diz que se todo mundo que precisa de emprego tivesse empregado, a produção ia aumentar. Isso é óbvio. Você tem mais pessoa empregada, mais produção você vai ter. Agora, por que essas pessoas não estão empregadas? Elas não estão empregadas exatamente pelos problemas que eu já elenquei. Excesso de encargos trabalhistas, indústrias oligopolistas, monopolistas, falta de diversidade de emprego. Então, quando você tem essa falta de oportunidades de trabalho, você tem mais pessoas desempregadas querendo trabalhar e tendo que trabalhar em serviços piores, e você tem menos oportunidade de trabalho. Ou seja, o que ela defende é exatamente você piorar essa situação. Você tornar mais caro para um empregador contratar. Você tornar mais caro para o empregador melhorar, porque o que eles defendem não é só acabar com a escala 6x1 na canetada. Eles defendem reduzir para 4 dias de trabalho na semana. Eu duvido que ela vai defender aqui a redução da dívida pública, por exemplo. Cortar gastos. O Lula abriu mão de privilégios. Mas por que você defende que o governo destine desoneração, destine privilégios para empresas? Não! Exatamente isso que eu critico. Eu sou contra o Estado manter indústrias monopolistas e oligopolistas. Eu sou contra. Eu quero exatamente o oposto. Eu quero que imposto caia para todos. Eu quero que todos os setores sejam menos parasitados pelo Estado e não apenas os amigos do rei se beneficiem. Sabe quem mais enriqueceu banqueiro nesse país? Foi o Lula. Os bancos nunca lucraram tanto quanto nos primeiros governos Lula. Vou te fazer 2 perguntas só para... E agora tá mais ainda, né? Porque o governo Lula agora tá liberando o FGTS, liberando aquela grana retida que ele retém do trabalhador. Ele tá liberando, porém, cobrando taxa, né? Cobrando impostos aí, né? Então, mais uma vez, beneficiando os bancos e beneficiando também o governo, porque aquele dinheiro que ficava retido vai entrar, o povo vai gastar mais e vai cobrar mais imposto, vai ser cobrado mais imposto ali, né? Então, mais uma vez, o Lula, que é o pai dos pobres, né? Teoricamente, ele faz as promessas pros pobres, mas ele apoia mais a classe mais rica, que é os banqueiros, né? Não que os banqueiros sejam o vilão da história, né? O brasileiro, como eu falei, o brasileiro, ele, infelizmente, ele estuda pouco sobre economia, né? Sobre educação financeira. Então gasta demais, gasta muito, financia, pega empréstimo, não sei o quê. Então acaba que enrica os bancos, né? Isso ajuda muito os bancos, né? É um setor que é muito rico, por quê? Porque tem vários países, não só aqui, né? Mas
tem um país que o povo não tem educação financeira, né? E aí os bancos se aproveitam disso. Se o governo que é populista ajudar um banqueiro, cara, a arrancar mais dinheiro do povo, já prova que de populista não tem nada, né? Vamos lá acompanhar o que ela vai falar. Eu vou seguir com o meu raciocínio aqui, porque eu não entendi exatamente. Você é capitalista? Você defende o capitalismo? Com certeza. E você é a favor do fim do 13º? Não, eu sou a favor do trabalhador poder ter menos encargo porque trabalhista. você reclamou aqui, né? Que o 13º, na verdade, reduz a parcela do salário dos outros. Não reduz, ele só parcela o salário. Pra quem tá assistindo você aí... que ganha 13º... ele não reduz, ele só parcela, né? Eles vão pegar um dinheiro ali seu compulsoriamente pra depois obrigar o empresário a pagar lá na frente, né? Isso não tem nada a ver com capitalismo, né? Vamos lá acompanhar o raciocínio. Isso significa que seu parceiro Lucas vai interromper mulher? Lucas vai interromper mulher? É você conta ficou básica. falando 7 minutos aqui sem Interrompe parar. mulher, interrompe homem. Você ficou Tem falando nada a ver com 7 sexo, minutos sem parar. Tem a ver com a estupidez Ficou que você falando... fala. Corte rápido. Sabe por onde você começa defendendo mais direitos para essas pessoas poderem ter seu trabalho? Enfrentando os bancos. Eu não vejo você aqui defendendo contra os bancos e dizendo que os bancos têm que diminuir seus juros para que o trabalhador possa ter mais dinheiro para fazer mais investimento no seu negócio. Porque o banco tem juros altos. Porque o banco tem juros altos. Responde. Por que a taxa de juros no Brasil é alta? Vamos ver se você sabe o que você está falando. Responde. Bem simples. Pode seguir seu raciocínio. Responde? Não, responde. Você não sabe. Você sabe por que a taxa de juros é alta? Ou nós vamos entrar no modelo de perguntas ou nós vamos entrar no modelo de debate livre. Ou seja, ela tá falando aqui, criticando a taxa de juros, mas ela nem sabe por que a taxa de juros é alta. Vamos ser mais simples. Coisa de criança, tá? Beabá. O que é taxa de juros? Responde. Nós vamos entrar no modelo de pergunta? Você sabe o que é taxa de juros? Nós vamos entrar no modelo de pergunta? Você sabe o que é taxa de juros? Pode seguir seu raciocínio. Bom, ou seja, a comunista que é contra a taxa de juros, ela não sabe o que é taxa de juros e não sabe por que a taxa de juros no Brasil é alta. Taxa de juros, preço do dinheiro no tempo. Por que a taxa de juros é alta? Porque você tem um problema no Brasil que é o oligopólio dos bancos. Você tem um controle ali do Banco Central. Todas as vezes que um banco está para falir, o que o Banco Central faz? Ele vai lá e injeta dinheiro e impede a falência. Só que isso faz com que bancos que têm um comportamento que é um comportamento não adequado, tem uma má gestão, continuem abertos. Em qual escala de trabalho você trabalha? Você trabalha com o quê? Eu trabalho todos os dias da semana. Com o quê? E não vem ao caso eu falar aqui pra você com que eu trabalho. Sabe o que é engraçado? Os trabalhadores que não trabalham. Você é um vereador eleito que não falou nada sobre os vereadores de São Paulo terem aumentado o seu salário. Não trabalha. Eu trabalho 7x7. Não sabe a realidade do trabalhador de fato. É só discurso, é o trabalhador, é o representante do trabalhador. Realmente, eu acredito que essa moça não viva a realidade de um trabalhador comum aqui, né, cara? Pegar busão lotado, pegar ônibus cheio, trânsito terrível. Eu acredito que não saiba, não, porque ela tá defendendo uma pauta que ela nem sabe o que é, né? Eles lutam por causas que eles nem sabem o que eles nem passaram, nem sequer sabem, né? Enfim, é a hipocrisia da esquerda, né? Vamos lá. Nunca na vida trabalhou. Não é que trabalhou pouco, é que nunca trabalhou. Igual a Erika Hilton, que falta em sessão. Tem que 3 vezes por semana na Câmara, ela falta. E daí quer dar moral de como lidar com o trabalhador. Mentirosa, populista, oportunista, querem lucrar com a miséria. É isso que eles querem. A esquerda vive de lucrar com a miséria. Se a gente sair daqui e for estudar viabilidade de implementar um projeto de taxação de bilionários e de grandes fortunas e criar um projeto... Vai taxar grandes fortunas e bilionários pra quê num país esse aqui com um governo de esquerda? O que vai mudar? Vamos lá supor que vai taxar o Elon Musk lá em não sei quantos bilhões. Vamos supor um bilionário brasileiro aí. O que vai ajudar isso aí no povo brasileiro? Vai ajudar só o governo mesmo. O Estado vai ficar mais inchado, né? Será que a pessoa não para pra pensar isso? Porque isso aí é uma pauta totalmente ridícula. Porque não falta dinheiro no Brasil. O que falta no nosso país são políticos honestos, cara. Pessoas honestas. É isso que falta no nosso país. Não é dinheiro. O dinheiro tá aí, cara. Nosso país é um país rico. Só que o problema é o quê? Tá sendo péssimo administrado. Vamos lá. Sobre o tema, então você... Não, calma aí. Você é um vereador eleito, foda, que teve mais votos do Brasil, etc. E você não sabe dizer aqui as coisas, não sabe defender os projetos? Tudo. Você não respondeu uma pergunta minha. Sabe. Corte rápido. É isso aí, galera. Então deixa o seu comentário aqui que você acha, tá? Se inscreve no canal e vamos lá. Até o próximo vídeo, galera. Valeu.